Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Preparem-se para ficar chocados. Por quê? Bom, vamos do início. Eu e Jackson, a gente tem algumas conversas antes ali de gravações pra definir pauta, o que a gente vai falar, que caso que a gente vai pegar. E no meio desse bate-papo nosso, definindo que caso que vai ser, o que nós vamos falar e tal, não sei o que, o Jackson me manda uma foto. Fala assim, PH, você já viu essa foto? E me mandou uma foto. E eu confesso que a foto me deixou extremamente chocado, porque o conteúdo dessa foto é uma coisa que eu achei que eu nunca fosse ver. A foto é real, a foto é autêntica, é daquilo que nós vamos falar no programa? Não sei. Mas vamos começar, como eu falei logo ali atrás, vamos começar do início. Senhor Jackson Camargo, boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos contar esse rolê todo pro povo hoje, porque a história promete. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, para todos os ouvintes. Essa história realmente promete. E eu acredito que algumas pessoas que vão ouvir o nosso programa talvez conheçam a região onde ela ocorreu. Talvez não conheça a história, mas conheça a região. E será que a gente vai ter mais algum testemunho desse caso aparecendo aí? Quem sabe, né? Vamos acabar com o mistério e vamos falar sobre isso então. Bora. Chamar logo a vinheta que eu quero saber dessa história. Daqui a pouquinho a gente tá aí. Criptozoologia, Cambuí, Bruxa de Vostat, Chupacabras, Predador. Acredite se quiser. Como eu falei no início, essa história toda começou com ele me mandando uma foto. Aí eu perguntei de que era a foto. E ele me falou algumas coisas, aí claro que eu tinha que perguntar. Mas tá, de onde que veio essa foto? Então vamos partir daí. Senhor UFO Jack, por favor, nos conte essa história. Muito bem. Essa história aconteceu em maio de 1999, no bairro Vorstedt, em Blumenau, Santa Catarina. E até hoje permanece um mistério sobre o que de fato aconteceu naquela região, naquela data. Os fatos começaram ali na virada do ano, finalzinho de 98, começo de 1999, quando uma série de fatos estranhos começou a acontecer ali na região do bairro Vorstedt, mais precisamente nas ruas Urubici e Humaitá, uma área que ela é uma área de declive, então tem subidas e descidas ali, e tem muita vegetação natural naquele local, ainda hoje tem. E aí o que acontece? Naquela época, na virada do ano de 98 para 99, os moradores locais começaram a perceber fatos estranhos, como sumiço de animais de estimação, gatos, galinhas começaram a sumir, começaram a ouvir sons estranhos próximos às residências, batidas em portas e janelas sem uma causa aparente. Então, se ouvia aquela pancada na porta, eles iam ver, iam procurar o que tinha ocasionado aquilo e não viam nada, não tinha nada. E essa situação foi se agravando até que as pessoas começaram a colocar mais alarmes nas casas, se proteger mais, porque estavam acreditando que eram ladrões que estavam operando na região, mas não havia captura de ninguém, eles não capturavam ninguém, não flagravam pessoas ali, e o mistério continuava. E aí, quando eles começaram a instalar os alarmes começavam a tocar sem uma causa aparente. E não apenas isso, os moradores da região, às vezes andando na rua, de repente começavam a atacar pedra nessas pessoas, nos moradores, e eles não conseguiam identificar de onde que vinham essas pedras, quem que estava jogando essas pedras. Então foi um caso bastante intrigante. Um casal que morava na região, a Lúcia e o Agenor Miranda,
Eles moravam na época na rua Humaitá, eles criavam galinhas no quintal. E as galinhas começaram a desaparecer e não havia sinais de predador ou de ladrão que tivesse invadido o terreno. As galinhas simplesmente desapareciam. E além disso, eles tinham vasos de planta na parte externa da casa e era muito comum eles encontrar esses vasos de planta revirados, derrubados, quebrados. A dona Dejanir Poli, que morava na região na época, ela chegou a dar entrevistas para o jornal de Blumenau e ela declarou assim: achávamos que era um ladrão, mas nenhuma casa foi roubada. A casa em si, né? Apenas os animais. E aí ela continua: ultimamente só escutamos barulhos, mas nunca conseguimos ver com clareza o que é. Escutamos passos, mas no máximo conseguimos ver um vulto branco. E aí o mistério continuou, até que na noite de 23 de maio, o fenômeno se mostrou de uma forma mais intensa. As pessoas ali começaram a escutar barulhos de passos, e algumas pessoas viram um vulto correndo em direção ao matagal, mas não sabiam identificar o que era esse vulto. E aí um morador local, chamado Márcio Poli, pegou uma câmera fotográfica, foi na beira do mato onde esse vulto tinha entrado e fez uma fotografia. E nessa fotografia apareceu uma coisa um tanto estranha. Uma coisa um tanto estranha. Coisa um tanto estranha. Uma coisa um tanto estranha é um jeito carinhoso de chamar. Bom, a gente já tá contando a história aqui. Eu vou até contar a minha reação que eu tive quando você mostrou a foto. Quando o Jackson mostrou a foto, você já deve ter imaginado pelo contexto que a gente tá contando aí. Eu perguntei pro Jackson: isso aí é uma foto de um chupa-cabra? É dele que a gente tá falando, Jackson? Pois é, essa é a questão. Se é um chupacabra, se é um alienígena, não há muito como determinar o que seja isso que foi fotografado. Porque se você olha, e se você tiver curiosidade de ver a foto, você vai encontrar a foto lá no portal Fenômeno, no artigo chamado O Mistério de Vorstedt. O mesmo título aqui do programa. Você vai ver que a foto, você vai ver várias imagens no caso, mas a foto em si, o Márcio Poli, ele fez uma fotografia do matagal com um flash e registrou uma figura parcialmente oculta na vegetação. Então o tronco de uma árvore ocultou metade do rosto da criatura. Então você vê que havia um olho grande, semelhante ao olho de um chupacabra ou o olho de um grey. A forma do olho é exatamente a mesma, você vê que a cabeça é um tanto grande. E na imagem espelhada, ou seja, a imagem ela foi espelhada para que a gente tivesse uma noção do rosto completo. Você vê que tem dentes semelhantes ao de um chupacabras. E aí o mistério permanece. O que seria essa figura? O que seria essa criatura? Pois é, boa pergunta, porque a primeira impressão que eu tive quando eu bati o olho na foto, eu falei: caramba, lembra muito o Predador, do filme Predador, do Schwarzenegger. Lembra também. Sim, mas sem aqueles dreadlocks e tal, e no invés daquele olho menorzinho do Predador, né, um olho de Grey, assim. E, cara, a boca dele tem detalhes, assim, me lembrou muito um insetoide, alguma coisa assim, nessa linha de inseto. É bizarro. Inclusive, é a foto que tá na capa do nosso episódio. Essa foto vai estar em melhor definição, para vocês poderem analisar com calma lá no Fenômeno. O link vai estar na descrição do episódio, é só vocês clicarem, irem lá para vocês verem. E vale a pena. E eu tenho certeza que essa foto vai abrir uma discussão gigantesca em todo mundo que escutar esse episódio, porque desde que você me mostrou essa foto, eu não consigo tirar ela da cabeça. Pois é, e o mistério permanece, né? As pessoas na região, foi feita essa fotografia e tudo, chamaram a polícia naquela noite, a polícia revistou toda a área local ali, a área de mato inclusive, e não encontraram ninguém, não encontraram pessoa nenhuma, ninguém fugindo. Então a possibilidade de ser uma pessoa ainda mais com essa aparência é muito pequena, né? E aí isso gerou também uma polêmica na região, porque depois que a foto foi feita e tudo, virou notícia ali na região, as crianças da região entraram na onda e apelidaram essa criatura que foi fotografada. Começaram a chamar ela de Cambuí. E por que esse nome Cambuí? Porque um dos moradores locais, o Nilson da Silva, ele acreditou que era um ladrão. Então ele pegou um pedaço de pau de uma madeira cambuí para acertar na cabeça de um suposto ladrão, né? E o ladrão nunca foi encontrado, né? Mas o apelido ficou para essa criatura. Eles começaram a chamar de Cambuí. E aí o Nilson, ele declarou lá para a imprensa depois, ele permaneceu um tanto cético ainda, ele falou assim: eu acho que é molecagem, mas até agora não conseguimos flagrar em ninguém. Uma noite, essa pessoa entrou na nossa casa, passou correndo pela garagem e bateu no carro.
No mesmo instante, corremos para ver o que era, mas não conseguimos ver nada. Então imagine, alguém entra na casa dele, passa correndo, bate no carro e quando eles levantam para ir atrás, eles vão ver, não tem ninguém, não tem nada. Então perceba que é alguma coisa muito ágil que atuou ali naquela região e assim como surgiu esse mistério, ele desapareceu. De repente os casos pararam e a normalidade voltou a reinar ali no local. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Pois é, Jackson, mas é muito difícil a gente falar do suposto chupacabra, vamos supor que seja chupacabras, e não ligar o chupacabras a, para mim, o maior pesquisador do fenômeno que existe, que é o Carlos Alberto Machado. Você mandou essa foto para ele chegou a ver essa foto, e Ele se tem ele viu... cópia, ele tem cópia dessa imagem. Eu acredito que, na opinião dele, seja uma foto inconclusiva, né? Que ele não tenha chegado a uma conclusão específica, até porque os animais que sumiram na região, eles nunca foram encontrados, então não dá para você dizer que tenha sido um ataque de chupacabras no padrão que a gente conhece. Sim, de deixar os corpos sem sangue, amontoados e Isso, tal. os animais só sumiram, não se sabe o que aconteceu com eles, né? Mas de qualquer forma é algo interessante, tem uma relação interessante aqui, né? De repente ele queria os animais para fazer troféu, né? Talvez. E aí tem um detalhe interessante nesse caso, que alguns anos atrás, quando eu estava mexendo aqui no meu arquivo, eu achei a foto e tudo, e eu fui na internet em busca de informações e eu encontrei reportagens da época falando sobre esse caso. E aí agora que eu resolvi colocar ele no fenômeno, eu fiz a mesma pesquisa e eu não encontro nada, nenhum artigo de jornal, blog, comentário, nada sobre esses incidentes aí do bairro Vorstedt. Mas eu tenho aqui as cópias de jornais da época e que também vão estar disponíveis lá no Fenômeno para quem quiser ler os artigos e ter mais informações sobre o caso, tá? Eles vão estar disponíveis lá também. O interessante, né, Jacques, que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios, que às vezes a gente já pode ter visto uma foto autêntica de alguma coisa extraterrestre e a gente tá tão acostumado a negar tudo que chega, é falso, que a gente trata como falso também e cai no esquecimento e já era, né? Pois é, isso é possível, é muito possível que tenha acontecido, né? Várias imagens aí que foram rotuladas como fraude ou que se perderam em algum lugar e que possa estar perdido, né? Isso me lembrou um caso, eu conheci um caso aqui em Curitiba de um alienígena, a descrição de um alienígena e tudo. E aí uma vez eu assisti numa palestra da dona Irene Grank e ela mostrou uma imagem onde havia uma figura idêntica, igualzinha, sem tirar nem pôr, idêntica ao que foi relatado por essa pessoa. E essa foto da dona Irene, que ela mostrou nesse evento, eu nunca vi exposto em lugar nenhum, nem documentário, nem livro, revista, nada. Né? Tá lá nos acervos da dona Irene Grank. E eu espero um dia rever essa imagem, porque eu lembro que eu fiquei chocado. Acho que a mesma reação que você teve com essa imagem aqui, eu tive com aquela imagem lá. E não se vê em lugar nenhum sendo comentado sobre essa imagem. Pois é, e falando em choque de imagens e tudo, eu vou até dar um spoiler do próximo episódio que vocês vão escutar. Eu tava conversando com a Sônia Rinaldi sobre TCI, que são basicamente a transcomunicação instrumental, né? Que você conversa com os mortos através de rádio, televisão, enfim. E durante a nossa conversa ali, eu perguntei pra ela, ô Sônia, nessa conversa nossa aqui, tudo que a gente conversou, vocês vão escutar o papo, não tem como eu não te fazer essa pergunta. Você acredita na ufologia? Você acredita em vida extraterrestre? Novamente, eu não vou dar spoiler da nossa conversa, mas basicamente ela virou pra mim que sim, que ela acredita, porque muitas imagens que ela recebe do lado de lá são de interlocutores dessa mediação, dessa conversa com os mortos. E esses interlocutores, cara, rolou até um arrepio aqui agora, se parecem muito com os Greys, cara. Ela tem imagem de Greys. Legal. Cara, é simplesmente assim, inacreditável. Quando eu falo pra todo mundo que as coisas estão interligadas, é porque elas estão interligadas. Uhum. Então, depois de tudo que eu já vi, de tanta coisa que eu já vi, de tantas vezes que o Jackson já me chocou, eu bato o olho nessa foto do nosso caso de hoje e eu não tenho dúvidas que ela é real. Não tenho. Sinceramente, eu posso estar enganado? Posso estar enganado, mas pra mim aquela foto é autêntica.
mais legal é que quando você começa a estudar esses casos locais, esses casos mais regionais assim, muitas vezes esses casos de ufologia eles se misturam com as histórias locais ali. E lá em Vostat a gente tem uma lenda muito famosa que é a lenda da bruxa, né? E, Pois é. poxa, às vezes você para pra pensar assim, você vai fazer uma ligação entre os casos, não tem como não fazer. Que história que é essa, Jackson, da bruxa? Pois é, eu encontrei esse relato em um blog falando de uma bruxa que morava na região de Vorstad. E aí, segundo essa lenda, essa bruxa ela se chamaria Ana Frank. Ana, não Anne, é Ana Frank, e teria vindo da Alemanha para o Brasil, ainda criança, acompanhada da família. E aí ela cresceu, se casou e foi morar ali na região do Vorstad, em Blumenau. E aí sua vida teria sido abalada pela morte do marido e do único filho. E aí ela acabou ficando sozinha, amargurada, começou a se afastar das pessoas e com isso começaram a rotular ela de bruxa. E aí começaram a surgir as lendas, né? De que na casa dela havia um caixão, que ela dormia no caixão, que ela tinha poderes mágicos, que ela tinha o hábito de caçar e matar e comer os gatos da vizinhança, e assim foi. E aí ela teria vivido sozinha até o final da vida dela, e ela teria morrido no ano de 1923. Então é uma história bastante antiga lá da região do Vorstad, talvez as pessoas mais atuais talvez nem tenham ouvido falar, mas as pessoas mais antigas ouviam essa história na infância. Então é interessante, né? Porque é na mesma região ali onde aconteceu esses casos estranhos aí, em 1999. E alguém da região chegou a relacionar esse caso lá de 99 com a história da bruxa? Não. Aliás, essa história da bruxa eu descobri alguns dias atrás, fazendo uma nova investigação sobre esse caso. Aí me deparei com essa história da bruxa do Vorstad. Vai saber se na história da bruxa tinha alguma coisa a mais também que se perdeu com o tempo, né? Pois é, possivelmente tinha algo a mais, né? Mas as histórias vão se perdendo, né, com o tempo e tudo, e pessoas que repassam a história acabam falecendo, e as pessoas mais jovens às vezes não têm o interesse de perpetuar a história, as tradições, e aí acaba se perdendo, né? Exato. Como diria Tolkien, histórias se tornam lendas, lendas se tornam mitos, e mitos acabam sendo esquecidos pela maioria. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. O episódio de hoje que vocês estão escutando originalmente não era esse, mas o Jackson me chegou com essa história e falou assim: PH, vamos falar desse caso porque vale muito a pena. Eu já tenho tocado na história dessa foto com algumas pessoas, eu já estou muito afim de discutir esse assunto. Então, adiantamos e gravamos esse caso que, infelizmente, não tem tantas informações assim. A gente está gravando porque tem um registro, uma foto simplesmente fantástica que eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada e dessem um retorno pra gente, da opinião de vocês. E se alguém souber de mais alguma coisa dessa região, nessa época aí, entre em contato, compartilha com a gente. E já que eu toquei nesse assunto, a gente está começando a pegar relatos de pessoas que passaram por experiências ufológicas ou sobrenaturais para a gente montar episódios de relatos e postar aqui. Então, se você tem uma história e quer contar essa história, compartilha com a gente, entre em contato e manda para a gente seu relato. Lembrando todo mundo que tudo que a gente falou aqui hoje, inclusive as fotos, que é a cereja do bolo do episódio, vai estar lá no Fenômeno. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. E lá no link da descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se e do Apoia-se do Fenômeno. Vale tanto pro Acredite Se Quiser quanto pro Fenômeno. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, pra ajudar o podcast a continuar, ajudar o Fenômeno a se manter no ar, vai ser super bem-vindo. E a gente só tem a agradecer quem puder dar essa força, beleza? Então é isso. Nós hoje contamos a história do mistério de Vostat com uma foto que, pra mim, eu considero autêntica. Acredite, se quiser.